Livro Azul, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. 4 de janeiro de 1975, primeiro sábado do ano. Fiéis à minha voz e à do Papa, como me agradou a Santa Missa que celebrastes em honra do meu imaculado e doloroso coração esta manhã no meu venerado santuário. Viestes como que uma peregrinação de oração, rezando o terço e cantando cânticos em minha honra. Já te manifestei a minha complacência e tu o sabes, sobretudo no momento em que te fiz parar e abençoei, por meio de ti, todos os sacerdotes do meu movimento, especialmente os mais distantes geograficamente, os de língua alemã, francesa, inglesa e os da longínqua América, e os das missões da África e da Ásia. Neste momento, em toda parte do mundo, todos os meus sacerdotes sentiram-me particularmente perto deles. Os meus filhos, que neste primeiro sábado do mês e do ano se uniram espiritualmente para venerar o meu coração imaculado. Meus filhos prediletos, que alegria e que conforto dais ao meu coração de mãe. Vós respondestes finalmente com o vosso sim, generoso, ao que eu pedi em Fátima para a salvação do mundo. Só esperava o vosso sim, sacerdotes consagrados ao meu coração, para começar a agir. Agora convosco começarei a minha obra. Em primeiro lugar, este meu movimento difundir-se-á por toda parte. Reunirei de toda parte do mundo os meus sacerdotes prediletos que, quase levados pela força irresistível do Espírito Santo, responderão a reunir-se-ão no exército dos meus sacerdotes, chamados a serem fiéis só ao Evangelho e à Igreja. Quando chegar a hora do terrível confronto com os sacerdotes portadores do erro, que se colocarão contra o Papa e a minha Igreja, arrastando para a perdição um imenso número de meus pobres filhos, vós sereis os meus sacerdotes fiéis. Na escuridão que o espírito do mal tiver então difundido por toda parte, no meio das muitas ideias erradas espalhadas pelo espírito de soberba, que se afirmarão em toda parte e serão seguidas por quase todos, na hora em que tudo for posto em discussão na igreja, o próprio evangelho do meu filho for anunciado por alguns como lenda, vós, sacerdotes a mim consagrados, sereis meus filhos fiéis. Fiéis ao evangelho, fiéis à igreja. A força da vossa fidelidade provirá de vós terdes habituado a entregar-vos a mim e de vós terdes tornar-vos dóceis e obedientes só a minha voz. Assim, ouvireis não a voz deste ou daquele teólogo, não o ensinamento deste ou daquele, mesmo que tenha traído vastos consensos, mas ouvireis a minha voz, filhos. A minha voz só vos repetirá docemente aquilo o que o Papa e a Igreja a ele unida anunciarem. Fiéis à minha voz e à do Papa, sereis o exército preparado por mim, que defenderá a sua pessoa, difundirá o seu desentendimento, ensinando e confortará o seu abandono e a sua solidão. Sereis também perseguidos. Chegará também a hora em que sereis a única luz acesa, e podereis assim, na fidelidade do Evangelho e no sofrimento, indicar uma multidão de almas o caminho da salvação. E esta vossa luz, por uma intervenção minha, nunca será de todo apagada. Meus filhos prediletos, senti-me como mãe ao lado de cada um de vós. Agora, os dias passam e se aproxima o grande momento. Esta é a hora em que vos estou reunindo de toda parte do mundo para vos encerrar a todos no meu coração imaculado.
Com o auxílio da vossa oração e da vossa imolação, eu poderei começar a minha batalha e obter a minha grande vitória. 28 de janeiro de 1975, festa de São Tomás de Aquino. O tempo de que dispones. Prepara-te, filho, para reunir ainda estes meus filhos. Segue a linha que já te indiquei. Tenho pressa e quero que os sacerdotes do meu movimento se reúnam antes da grande tempestade, para rezarem juntos como no cenáculo. Eu, a mãe, reúno-vos a vós, minhas crianças, na oração. Voltai, meus sacerdotes prediletos, à oração. Eu preciso da vossa oração. Rezai comigo por meio de mim, com oração tão simples, mas tão eficaz, que eu vos pedi, o Santo Terço. Rezai bem com humildade, com simplicidade, com abandono, com confiança. Não vos preocupeis mais com as outras coisas. Já não vos deveis perturbar por causa dos outros problemas inquietantes. As almas afastaram-se em massa de Deus e correm pelo caminho da perversão, que se torna cada vez mais violenta e desumana. A vossa ação ou ação empreendida por vós mesmos já não basta para as deter. Estão a um passo da sua eterna perdição. Só eu, com a minha intervenção materna e milagrosa, as poderei salvar no último instante. Por isso preciso da vossa oração. Os meus sacerdotes devem estar em cada momento nesta atitude sacerdotal, em oração sobre meu coração para a salvação do mundo. As discussões, o agitar-se excessivamente, o assumir problemas e atitudes em moda hoje em dia, mas só dissipam e desperdiçam as vossas energias. São todas ações de distúrbios da parte do meu adversário que hoje consegue enganar e seduzir tudo e todos. Vós, meus filhos prediletos, por serdes consagrado ao meu coração imaculado, nunca deveis por eles seduzidos. Por isso, sereis sempre e só sacerdotes meus que rezam incessantemente comigo para que a grande apostasia seja em parte refreada e para os terríveis e eminentes castigos sejam pelo menos limitados. Para vos amardes como irmãos, reunidos ao redor da própria mãe. Que dor experimenta cada dia este meu coração imaculado ao ver que hoje também entre os sacerdotes não há amor e ajuda mútua. O egoísmo sufocou todo o ímpeto de caridade fraterna e na alma de muitos dos meus filhos só há gelo e trevas. Amai-vos, meus filhos prediletos, procurai-vos, uni-vos, ajudai-vos uns aos outros a ser sacerdotes fiéis ao Papa, ao Evangelho, à Igreja. Não vos perturbeis se agora tudo parece naufragar na fé. Se quiserdes permanecer na verdade, nem uma só palavra do Evangelho do meu filho deve ser por vós negada ou não acolhida à letra. Sede Evangelho vivido, para contrapor à luz as grandes trevas que se adensam cada vez mais sobre a minha igreja. Para estarem comigo. Nestes encontros, todos sentirão a minha especial presença. E dado que os tempos estreitam, eu mesma me farei sentir a cada um de modo extraordinário. Multiplicarei esses encontros. O tempo à vossa disposição já é breve. É preciso fazer todas as coisas bem depressa, para que o ânimo destes meus filhos prediletos sejam preparados, mas sem que estes tenham medo. 15 de fevereiro de 1975. Aparição da Virgem dos Pobres, em Baneus. A alegria de vos fazer crescer. Meu filho amadíssimo, por que te perturbas?
Por que perdes, às vezes, a paz? Tudo o que te aconteceu nestes dias foi disposto por mim mesma, para que tu te possas desapegar verdadeiramente de todos, mesmo daquelas pessoas que são particularmente amadas por mim e pelo meu filho Jesus. És tão pequenino, sem te dares conta, acabas por te apoiar nelas, por te tornar dependente delas. E o teu apego torna-se tanto mais forte quanto mais próximas essas almas estão de mim. Tu não precisas senão da sua oração e de seu sofrimento. Eu me encarrego de lhes pedir oração e sofrimento por ti e pelo meu movimento. Tu retribui-lhes com a tua oração e com o teu grande amor de irmão. Isto basta. O resto não vem de mim. O resto para ti é vão e supérfluo. É uma verdadeira e perda de tempo. Meus filhos prediletos, deixai-vos verdadeiramente desapegar de tudo. Vede, não são os vossos defeitos, as vossas quedas, as vossas grandes limitações que vos impedem de ser totalmente meus e disponíveis para o meu grande desígnio. Oh, não. Pelo contrário, são um grande dom para vós, porque vos ajudam a sentir-vos e a permanecer pequeninos. Dão-vos como que a medida da vossa pequenez. O único obstáculo que vos impede de serdes totalmente meus são os vossos apegos. Quantos apegos tendes ainda, filhos? A vós mesmos, às pessoas, mesmo que boas, mas até santas, à vossa atividade, às vossas ideias, aos vossos sentimentos. Quebrareis estes apegos um a um, para que sejais só meus. Cada dia que passa, libertar-vos-ei destes vossos apegos e tornar-vos-ei cada vez mais livres, pequeninos, confiantes e abandonados, até serdes todos meus, o meu e o meu coração imaculado se torne verdadeiramente, de fato, o vosso único bem. Então, eu poderei agir em vós e cumprir a minha obra de mãe, que é de cada um de vós uma cópia viva do meu Filho Jesus. Por isso, entregar-vos a mim sem medo. Cada dor que sentirdes por causa de um novo desapego será preenchido por mim com um novo dom de amor. Cada vez que vos desapegardes de uma criatura, sentireis a mãe mais próxima de vós. Dai-me a alegria de vos fazer crescer, meus pequenos filhos. 15 de março de 1975. Sem pensar no amanhã. Vive cada momento em mim, sem pensar no amanhã, sem jamais te preocupares com o que terás de fazer. Guiar-te-ei pela mão a cada momento. Tendes ainda um pouco de tempo para caminhar na luz. Em breve tudo se precipitará na escuridão. Então, eu mesma serei a vossa única luz e vos levarei a cumprir aquilo que o meu coração imaculado deseja. Para fazer isso, meus filhos prediletos, tenho de vos pedir aquilo que mais custa à vossa natureza humana. Peço-vos que vivais sem pensar no amanhã, sem vos preocupardes com o futuro. Não me pergunteis: o que faremos? Como nos havemos de comportar? Está iminente a grande purificação? Qual será a sorte que nos será reservada? Viveis só com perfeito amor e com perfeito abandono o presente que eu disponho, instante a instante, para vós, as minhas pequenas crianças. Por isso, habituai-vos a não olhar para as coisas, mas só para mim. Não olheis para aquilo que vos espera,
para as vicissitudes tão atribuladas deste vosso tempo. Não olheis para aquilo que muitos hoje fazem contra o meu filho e contra mim e se preparam para fazer contra vós. Aproxima-se a hora das trevas, a hora em que vós mesmos tereis que beber o cálice que meu filho preparou para cada um de vós. Mas não olheis sequer para esta hora, para que não se apodere de vós o medo e a perturbação. Olhai só para o meu coração imaculado. Refugiai-vos aqui, aquecei-vos aqui, fortificai-vos aqui, senti-vos em segurança aqui. Abandonai-vos neste coração completamente, sem reservas. Só então respondereis ao grande desígnio de salvação que este meu coração tem sobre cada um de vós, meus pequenos filhos.